Salve, salve, rapaz! Está começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do Portal Roma News. Mais um produto RomaCast que você pode ouvir no Spotify e agora em formato de vídeo também no YouTube. Eu sou Alexandre Alencar e hoje, dia 2 de maio de 2022, vamos falar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente recebe aqui Júnior Cunha do Portal Roma News, repórter. E aí, Júnior, beleza? Tudo bem, Alexandre, Arlen, para você que nos ouve, nos assiste no YouTube, bora falar sobre final de semana agitado no futebol paraense. Exatamente, Arlen Thiago aqui do meu lado do futebol paraense. E aí, Arlen, beleza? Tudo certo, Alexandre, Júnior. A você que nos ouve, nos assiste também, uma imensa satisfação. Vamos falar, né, de perdas e vitórias aí nesse final de semana. Exatamente, tivemos encerrada a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu foi o primeiro paraense a entrar em campo no sábado, ainda dia 30. Recebeu o Ipiranga lá na Arena Verde, último jogo de punição que o Paysandu teve que cumprir por conta daquela invasão de campo de torcedores ainda na Série C do ano passado, no jogo contra o Criciúma aqui na Curuzu. E aí o Paysandu sai na frente, um gol do Lucas Costa, né, o zagueiro, fazendo seu primeiro gol, belo gol de cabeça, inclusive subiu bem. Num jogo onde o primeiro tempo o Ipiranga foi melhor que o Paysandu. Não foi uma soberania muito grande, não teve grandes chances de gol, mas era mais incisivo do que o Paysandu. E aí, ainda no primeiro tempo, um lance ali onde a bola pega na mão do Bruno Leonardo dentro da área. O árbitro marca pênalti, tem gente divergindo se foi pênalti ou não. Mas aí o Hugo Almeida, se eu não me engano, ex-atacante do Paysandu, a lei do ex fez valer e empatou o jogo. E o segundo tempo, um jogo muito fraco das duas equipes, né? Foi de dar sono, realmente, o segundo tempo de Paysandu e Ipiranga. Achei que o Dioguinho ia botar um fogo no jogo, mas, inclusive, mal demais o Dioguinho também. O Márcio Fernandes, com poucas opções, teve que botar o Danley no segundo tempo. E ele até falou, né? Botou mais tempo do que deveria, porque ele não estava 100% ainda para jogar, né? E aí passa a questão do elenco que o Márcio falou durante a coletiva de pós-jogo no sábado. O Márcio chegou a falar que o Paysandu não, que as opções que ele tinha para o jogo de sábado eram poucas, então ele não tinha muito o que fazer. Me surpreendeu o modo como o Márcio escalou o Paysandu. Eu não esperava ver o Bruno Leonardo jogando volante, de titular como volante. Um cara que, quando o Paysandu não tinha bola, ele descia para a linha de zaga, o Paysandu ficava com uma linha de 5 lá atrás, o Bruno de um lado, o Lucas por dentro e o Genilson do outro lado, os dois laterais apoiando, o Patrick Bray e o Igor Carvalho, e quando o Paysandu tinha essa bola, o Bruno ia para ser esse segundo volante até pisar na área, algo que chamou muita atenção. Apesar do Wesley ter viajado, eu esperava que o Wesley fosse ser titular. O Wesley havia sentido um desconforto na coxa no último treino em Belém na quinta-feira, mas ele acabou indo para o jogo, então eu esperava que o Wesley fosse entrar nesse jogo, mas o Márcio acabou optando pelo Bruno Leonardo de volante. Surpreendeu, porque ele não fez uma partida tão boa assim. O pênalti, para mim, aconteceu, foi um pênalti claro, ele se atrapalhou na hora de cortar a bola, acabou pegando na mão dele e aí dentro da área a gente sabe que é pênalti. O Paysandu fez uma partida muito abaixo do esperado, o Dioguinho, como tu falou, não foi aquilo que se esperava, entrou muito abaixo também, o Dioguinho vem jogando muito abaixo do esperado, até por conta disso ele virou uma espécie de terceira opção no ataque do Paysandu. Não tem o Robinho, vai o Alessandro Vinícius e depois que vem o Dioguinho. Então isso mostra que apesar dele ter 4 gols no ano, é muito pouco para convencer o Márcio Fernandes a dar mais oportunidades para ele. Danley, era natural a volta do Danley e já entrando em campo. Não sei se dentro desse planejamento do Paysandu seria algo natural, mas em situações normais, o Danley com condições de jogo, ele tem que estar em campo, porque ele é hoje o melhor centroavante que o Paysandu tem. 6 gols no ano, artilheiro do time, então tem que jogar quando tiver condição de jogo. Teve condições no sábado, foi para o jogo. Agora, outro ponto a ser destacado é que o Enan ficou fora. Enan não foi relacionado, então aí já é um indício de que o Enan pode estar saindo do Paysandu.
E o Júnior falou do Danley como titular. Eu acho que no mínimo, o Danley briga pela titularidade com o Toscano, né, Arlen? Ele vai São os brigar. dois caras ali que vão realmente, acho... Eu não vejo briga. Pra mim, o Danley é titular. Por isso que eu falei no mínimo, né? No mínimo ali, ele briga com o Toscano. Acho que o Márcio tem a possibilidade, inclusive, de recuar o Toscano pro meio de campo ali, numa terceira linha, ou então jogar pelas pontas, caso da ausência do Robinho, ou do Alessandro Vinícius, ou do Dioguinho, né? Mas tudo indica que os caras do ataque, aquele para fazer gol mesmo, Danley e Toscano, né, nesse time do Paysandu. O Danley é um cara que imprime muita raça e muita vontade, né? Ali na área. Infelizmente ele teve essa lesão, né? Tá se recuperando. Ontem não teve uma oportunidade, né? Mas acredito que quando ele estiver 100%, né? Confiante, ele vai contribuir bastante. E a formatação com o Toscano descendo um pouco mais, eu acho que fica mais interessante para o time do Paysandu. Ontem eu vejo ali que o Paysandu, né, saiu na frente, pensava-se, né, que seria uma vitória, que o Paysandu ia conquistar esses 3 pontos, né, relativamente jogando em casa, porque na realidade não está jogando em casa, né, teoricamente ali o jogo é em casa, mas a gente sabe que na prática não é em casa. Os jogadores estão acostumados a jogar na Coruzu. Né? É totalmente diferente, né? Então, assim, acredito que agora, a partir de agora, o Paysandu jogando nos seus domínios ali, conhecendo o gramado ali da Coruzu, possa conseguir ter mais vantagem sobre os times adversários, né? Enfrentando na Coruzu. E, assim, analisando o jogo de ontem, né, como eu falei, a gente pensava que seria uma vitória, mas aí o time do Paysandu não teve um rendimento esperado devido a algumas peças de reposições que o Márcio não teve condições de colocar. E a situação foi uma infelicidade, né? Ali aquele pênalti, a bola pegar ali na mão e o juiz estava bem atrás, o árbitro estava bem atrás ali, ele viu aquela bola tocando ali no braço do jogador. E marcou o pênalti, saindo o gol do Mirassol. Ipiranga, aliás. Nos pênaltis, é isso. E me chamou muita atenção o baixo nível do Ipiranga, um time muito, muito fraquinho, né? Tinha ali o Hugo Almeida que tentava fazer alguma coisa, o Gedeilson jogando na lateral direita, o Gedeilson que a gente já conhece, o Paysandu já tentou trazer o Gedeilson. Ano passado. Depois de ele ter feito um campeonato pelo Londrina, se eu não estou enganado, né? Foi isso? Alguma coisa assim, né? Vamos com calma que eu tô tentando pensar eu acho que foi alguma coisa assim. O Gedeilson jogando de capitão era o cara mais agudo, tentava... Não foi o Londrina, não. Foi jogando pelo próprio Ipiranga, se não me falha a memória. Ele tava jogando muito espetado ali na ala direita, mas fora isso, um time muito sem alternativas achei do Ipiranga, por isso que esperava, inclusive, que o Paysandu fosse vencer com certa tranquilidade, principalmente depois de ter aberto o placar, né? Com esse empate, o Paysandu acabou deixando o G8, tá em 11º lugar com 6 pontos, lembrando que a rodada ainda não acabou, hoje ainda segunda-feira, a gente tem às 8 horas da noite, Botafogo de São Paulo e Floresta, e na quarta-feira somente Altos contra o ABC. E aí o Paysandu acabou deixando esse G8, Paysandu que ainda antes desse jogo teve um susto, né? O Ricardinho acabou sendo hospitalizado por conta de uma insuficiência respiratória. Ficou no Hospital Porto Dias, acho que pouco mais de um dia, mas acabou que no final de semana, na sexta-feira, perdão, foi liberado, né? Passado o susto. E ontem o Paysandu também informou, foi nesse final de semana ainda, que o Bileu, né? Passou por um procedimento cirúrgico também no joelho. Está se recuperando, 2 jogadores que vão desfalcar aí o Paysandu por um bom período ainda. Na próxima rodada, deixa eu só consultar aqui... Enquanto tu consulta aí, a tabela. Só seguir nessa linha das opções que o Márcio Fernandes teve para o jogo de sábado. As mudanças que ele fez durante o jogo. Ele tirou o Alessandro Vinícius, colocou o Dioguinho em campo. Atacante por atacante, algo normal. A segunda mudança foi o Igor Carvalho saindo e o João Vieira entrando. Não gostei do João Vieira. Foi a estreia dele, Achei né? ele muito abaixo para o que estava sendo projetado pela torcida em cima do João Vieira. E aí, quando ele fez essa mudança, o João foi para segundo volante e o Bruno Leonardo veio para lateral direita. Depois, o Márcio colocou o Danley no lugar do Toscano, e aí é posição por posição.
mudou 9 por 9. Mas ele fez uma lambança aí no meio de campo. E aí veio os dois outros pontos. Primeiro foi colocar o João Paulo na vaga do Marlon, para o João Paulo ficar jogando no ataque, fazer essa dupla com o Patrick Bray pela esquerda. Depois ele colocou o Wesley em campo e tirou o Patrick Bray. E aí eu já não entendi mais o que ele quis fazer. Tem um momento quando o João Paulo entra que o Patrick Bray vai pra meia. Ele fica jogando de meio campo. E aí eu fico imaginando a cabeça do torcedor do Paysandu, que aquele torcedor casual. Sim. O que não vê todos os jogos, estava assistindo e pensa assim, mas o lateral esquerdo tá jogando de meia. Foi muito no improviso. Ele bota outro lateral e tem um volante um zagueiro que tava jogando de volante, foi pra lateral direito. Imagina, a confusão, né? A gente que acompanha, que tá vendo, achou estranho, imagina o torcedor casual, aquele que não é o torcedor doente, torcedor roxo. E ver isso fica com uma pulga atrás da orelha, né? E aí anunciaram mais de 2 no final de semana, né? Anunciaram a volta do Leandro Silva, lateral direito, e a contratação do Marcelinho, atacante de lado, que disputou aí ano passado a Série B com o Márcio Fernandes lá no Londrina. 2 jogadores que chegam para reforçar esse Paysandu. Gostei da contratação do Leandro, achei que ele fez uma Série C regular. Era o Leandro e o Marcelo, né, ano passado, os dois laterais direitos e Marcelo, isso. do Paysandu. Gostei, acho que ele é um cara ali para botar uma pressão no Igor Carvalho. E eu não entendo também o Márcio não utilizar o Polegar. Eu acho ele um bom lateral. Mais ofensivo do que o Igor, é verdade. A informação que tem é que quem não foi relacionado para o jogo de sábado, como o Enan e o Polegar, vão ser aí dispensados. Mas há uma situação, porque o clube não vai relacionar eles até resolver a situação, porque senão eles vão estourar o limite de jogos. E aí vão deixar o clube, não vão poder jogar por clube nenhum. Vão passar o resto do ano desempregados. Então há essa situação aí. O Enan já não é de hoje essa situação para deixar o clube. O Paysandu tentou, logo após o Parazão, uma negociação com o Enan para ele deixar a Curuzu, mas o Enan acabou fazendo ali um jogo duro e acabou permanecendo no clube. Agora parece que vão tentar reativar essas conversas para liberar o Enan. O Polegar, eu falei ontem com o empresário dele e ele negou que o jogador esteja deixando o Paysandu. Então é isso. Na próxima rodada o Paysandu vai enfrentar o Botafogo de São Paulo, segundo jogo seguido em casa, no próximo domingo, dia 8, aqui, só que agora voltando para Curuzu, tá? E ontem, o Clube do Remo jogou contra o Confiança fora de casa. Para atualizar o G2 do Paysandu, a gente não falou por né? isso. Até porque o G2 fica entre a editoria Remo e a editoria Paysandu também, a gente não passou por isso. Vamos lá, no meio da semana a gente publicou uma matéria de que o G2 estaria acertado com o Paysandu. Isso. Inclusive, em grupos de WhatsApp, burburinhos, a informação era de que hoje, segunda-feira, ele seria anunciado como jogador do Paysandu, mas no final de semana a gente teve novidade, né, Júnior? Pois até agora, 12:08 da manhã, já entrando na tarde dessa segunda-feira, a situação é a seguinte: na sexta-feira, o G2 reuniu no final da manhã com o Roger Aguilera, que é diretor do Paysandu, né? Todo mundo sabe que o Roger é diretor do Paysandu, reuniu, encaminharam um acerto, um contrato que seria mais ou menos de produtividade. O G2 assinar com o Paysandu por produtividade. E aí, a situação, claro, não dependia apenas do Roger. Márcio Fernandes, tem Fred Gomes e tem o Maurício Ettinger, presidente também. O Márcio não quis, o Fred também não quis e o Maurício ficou entre a cruz e a espada. E aí levou para o final de semana. No sábado o Roger tentou com o Márcio, no domingo também tentou, mas não conseguiu. O Márcio Fernandes bateu o pé, falou que não queria o G2 na Curuzu e a situação ela foi encerrada. O G2 está lá no Rio Grande do Sul, já na sua cidade, e deve seguir aí para outro clube que, a princípio, até agora, 12:09 da manhã, não deve ser o Paysandu. Teve também um papo de que ele foi oferecido para o Vasco da Gama, tinha uma sondagem dele no Londrina. Vamos ver aí qual que vai ser o próximo clube do G2. O G2 é um jogador que tem mercado, né? Que tem futebol. E acredito que ele não vai ficar parado aí essa temporada. Algum time vai se interessar e ele consegue ficar empregado. E vamos agora passando para a editoria do Remo. Ontem o Remo enfrentou Confiança
lá em Aracaju, no Sergipe, no Batistão, no dia do aniversário do Confiança, e botou água no chope da torcida do Dragão, né? Venceu por 2-1. Um jogo até certa parte movimentado. Depois, como é esperado em jogos de Série C, dá aquela mornada, né? Ninguém faz muita coisa, parece que o jogo fica muito sem futuro. E o torcedor do Remo pôde ver a estreia do Albano, meia que foi contratado junto ao Goiás para substituir justamente o Felipe G2, e ele foi o autor do gol da vitória azulina ali no segundo tempo, depois de uma bola onde o Neto vai buscar quase na linha de fundo, cruza para o meio da área. O goleiro do Confiança o zagueiro, na verdade, acaba espanando para o meio da área, e o Albano, de perna esquerda, faz o seu gol na estreia, dá os 3 pontos para o Remo, que volta a vencer na Série C. Só tinha vencido na primeira rodada contra o Vitória aqui no Baenão, e agora volta a vencer, volta a dar um gás para o Leão, que subiu na tabela, chegou no G8 e já tem que engrenar pensando no segundo jogo, no jogo de volta contra o Cruzeiro também, pela Copa do Brasil. O que vocês acharam do jogo? Gol do Brenner, primeiro gol muito bonito do Brenner, inclusive, um belo cruzamento do Leonan, a dupla que já esteve aqui no Podzão, né? Depois da final do Parazão. E aí acho que foi o Mateuzinho, o nome do jogador do Confiança, que acerta também um pombo sem asa ali. Pegou o Vinícius completamente adiantado na jogada. Eu acho que não tava, acho que nem ele estando dentro do gol. Não pegava, mas acabou facilitando, né? O Vinícius mas acabou ele não facilitando. esperava. A bola ali fez uma parábola muito bonita, aquele chute ali do jogador do Confiança. A bola desce muito rápido, né? Ela ali, tangenciando praticamente a trave, o travessão ali, e o Vinícius tenta tirar com os olhos, mas não tem condições. Agora, vale ressaltar ali o posicionamento do Brenner, né, dentro da área. Sempre que ele pisa na área, ele consegue ludibriar, digamos assim, os zagueiros, né? E faz o primeiro gol, né? Bastante oportunista, né, o Brenner. Eu acho o jogador esforçado, que ele contribui bastante ali no último terço da finalização ali das jogadas, e sempre entrando na área, né? A função dele é essa. Mas ali o segundo gol, né, que foi um erro, um passe errado, né? Passe errado, verdade. Verdade. Entendeu? Passe errado. E o Neto consegue, ele consegue medir a velocidade da bola, e ela vai perdendo força, saindo pela linha de fundo. E ele imprime velocidade ali para alcançar a bola e fazer o cruzamento e jogar. Infelicidade do goleiro, que rebate nos pés do Albano, né? Do Albano, que faz o segundo gol do Remo. No momento importante da partida, que o Remo estava pegando pressão. Naquela altura do segundo tempo, o Remo estava pegando pressão e consegue fazer esse segundo gol e segurar até o final e garantir esses 3 pontos. Confirma, Júnior? Quem ouve essa leitura pensa que o cara entende de futebol, né? Falou bonito. Falei bonito. Como semi-profissional. Ah, sim, não, o pessoal sabe, né? Semi-profissional, a gente estuda um pouquinho, né, alguns termos, pega orientação com o técnico e tenta desenrolar aqui no podzão. Não sei se o Júnior vai concordar comigo. O Remo começou com o meia, era o Eric Flores, voltou, né, como titular de meia. E aí, ele é aquele cara muito voluntarioso, desarma muito, é verdade, mas ele não é um cara cerebral que nem era o G2, ele corre mais com a bola no pé, né, do que o G2, ele é um cara de mais condução de bola. Sim. E aí no segundo tempo, quando o Bonamigo faz todas as mudanças, ele tira o Marcial, e aí põe o Albano, o Eric recua para segundo volante, foi o melhor momento do Remo no jogo, eu achei, onde o Remo faz o segundo gol e continua botando pressão no Confiança, né, o Neto acaba se machucando, aí entra o Fernandinho no lugar dele. E aí eu acho que é quando o Remo tem mais pressão, consegue, mesmo com o gol, não abaixa as linhas, que foi o que aconteceu no primeiro gol. O Brenner faz o gol e o Bonamigo acaba recuando um pouco o time e toma o empate. Só que eu acho que foi quando o Remo mais produziu, teve chance de fazer o terceiro, teve chance de fazer mais gols. Só que foi quando o Remo conseguiu produzir mais efetivamente no ataque. O que tu acha? O Eric não é camisa 10. O Eric nunca foi camisa 10 na carreira dele. Ele surgiu no Flamengo como jogador de lado de campo, aquele meio atacante. Como ele começou a jogar no Remo assim, jogando pelo lado no trio de ataque. Ao longo da carreira dele, ele foi se aperfeiçoando em jogar de segundo volante, que é aquele cara que não corre, faz a bola correr, né? Recebe do primeiro volante e aí dá a
faz o lançamento, inicia uma jogada, o Eric passou a jogar assim. Mas de camisa 10, eu não tenho lembranças do Eric jogando em clube nenhum de camisa 10. Então eu não gosto de ver ele jogando como camisa 10. Segundo volante ele rende mais, pelo lado de campo também ele rende mais. Um ponto a ser destacado, a estreia do Albano. Entrou muito bem no jogo, deu uma outra dinâmica para o time do Remo. É cedo, não vamos criar além do normal, né? Como eu já vi ontem torcedores falando que o Albano seria o cara que chegou para resolver o problema do Remo. Vi até a gente da imprensa falando, tão com saudade do G2, o Albano chegou, já resolveu a situação aí. Não é assim, o primeiro jogo foi bem, ok, mas vamos acompanhar o andamento dele. É um cara que chega para ser titular nesse time do Remo. E aí a dúvida fica, o Albano entrando como titular, o Eric vai para o banco ou o Eric vem para segundo volante? Eu usaria o Eric como segundo volante. O Remo perderia mais em marcação, porque o Shoa ficaria sobrecarregado, mas ficaria um time muito mais formatado para ter posse de bola e também para criar situações de gol. O Marcel entrou como titular nesse jogo, não foi tão bem, ele é um cara do passe muito bom e tal, mas ele não tem, por exemplo, a pegada que o Curuá tem, por exemplo, da marcação, de chegar mais duro em quem está marcando. Mas eu gostei muito dessa partida do Eric Flores como segundo volante. Acho que o Bonamigo pode começar a pensar nele aí como titular jogando de segundo volante ao lado do Shoa. E aquela lesão do Neto, hein? Pesado. Nem falta foi, né, gente? Pesado. Muito Nem pesado. Foram 3 costuras da perna, né? Ali para mais de 5 pontos. Complicado. Vamos falar o termo técnico aqui, né? Logo depois do jogo, a assessoria do Remo falou que o Neto sofreu um trauma corto-contuso na perna direita. Essa imagem já tá rodando nas redes sociais. Quem jogador deve saber o que é isso, né? Aqui próximo... Mas o Neto postou no Instagram dele... foi quase uma fratura exposta ali, né? Abriu, né, um pouco a perna dele ali. E ele postou, inclusive, olha, nem falta marcar, não. Nem falta foi. Lamentável, né, a arbitragem brasileira. Vamos falar da tabela agora. O Remo subiu para 7º lugar com 7 pontos. Entrou no G8, que é a zona de classificação para a próxima fase. E no próximo jogo, mais um fora de casa. Agora... aquela longa viagem gostosa, né? Vai lá pro Bento Freitas enfrentar o Brasil de Pelotas no Sul. Vem pra Belém antes. Vem pra Belém antes, é isso? Remo desembarque em Belém na madrugada de amanhã, terça-feira. Isso, Deve, acho que na quinta-feira, viajar para o Rio Grande do Sul. Uma logística que vai prejudicar muito o time do Remo. A reapresentação do Remo, a assessoria até mandou. Foi agora, agora de manhã. Exatamente, agora de manhã o Albano, inclusive... foi o entrevistado. E aí volta para Belém, chega em Belém agora 2h20 dessa madrugada de segunda para terça-feira e depois viagem longa, porque no sábado enfrenta o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, perdão. O único sobrando nessa série, sobrando entre aspas, né, nessa série é o Mirassol, que é líder ali com 10 pontos, né, rapaziada? Vamos falar da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, já se encaminhando para o nosso final. Aqui a Tuna Luso, na estreia do Josué Teixeira, perdeu para o 4 de julho, né? É mais uma derrocada da Lusa. O que aconteceu com a Tuna, Arlen? Rapaz, difícil, olha. Até aí respirou fundo, né? Respirei fundo porque aí, no caso, a gente olha para o elenco e tenta entender, buscar entender, né, o que acontece aí, porque agora é um campeonato de nível nacional, né? Não é mais estadual. A Tuna tinha uma pegada no estadual. Agora, a nível nacional, a parada é outra, né? Então, os jogadores, eles têm que ter essa consciência, né? Talvez a gente se esbarre aí na questão técnica, né? Dentro de campo, ali, adversários diferentes, jogadores diferentes, né? Então, acho que o elenco está sentindo isso daí, né? Porque 2 jogos, você pegar de 3, é algo preocupante. Tanto eu falei com o Josué Teixeira, né, era para ele estar aqui hoje, né, não veio porque eles vão reunir com a diretoria da Tuna para buscar medidas aí mais enérgicas, né, em relação ao elenco da Tuna,
próximo jogo em casa, sábado, 3 horas. E tem que vencer, né? Para não se distanciar ali do topo da tabela. A Lusa é a lanterna do grupo 2, não tem nenhum ponto. E complica um pouco nessa situação, porque são apenas 4 que se classificam para a próxima fase. O primeiro time do G4 tem 4 pontos, então já são aí pelo menos 2 rodadas que a Tuna tem que vencer para poder chegar pelo menos nesses 4 pontos, né? É isso, pelo que o Arlen falou, eu entendo que vão ter dispensas e vão ter contratações nos próximos dias na Tuna. Então tem que dar um jeito de reforçar esse elenco, porque o Josué está chegando agora, ele tem a filosofia de trabalho dele, ele chegou a falar na terça-feira, quando ele desembarcou em Belém, que o jogo dele é muito de transição, gosta de um time muito rápido, e que ele iria analisar o elenco, ver se tinha peças para isso. Se tivesse, ok. Se não tivesse, seria preciso dispensar para contratar. E aí você estreia pegando logo de 3-0 fora de casa, a tendência é seguir esse caminho, contratar e dispensar. E tudo indica, o José deu a palavra dele pra gente, nessa semana a gente deve gravar uma edição especial do Podzão com o José Teixeira, técnico da Tuna Luso brasileira. Talvez quarta-feira, né, esteja no ar. O Castanhal não jogou nessa terceira rodada, vai jogar apenas na terça-feira, lá no Diogão, 3 horas da tarde. O Castanhal tem 3 pontos, está ali na 5ª colocação da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. É isso então? Estamos conversados? Alguém gostaria de dar mais algum ponto? Só que o Serginho deve voltar no domingo para o Paysandu contra o Botafogo. O Serginho Meia, né? Serginho Meia e o Robinho deve voltar apenas no jogo contra o São José no outro final de semana. O Paulinho Curuá está fora do jogo de sábado entre Remo e Brasil porque foi expulso ontem no banco de reservas. A imagem do Dazon, os comentaristas até falam que quem foi expulso foi o Bruno Alves. Não, quem foi expulso foi o Paulinho Curuá. Tá de fora, mais uma chance para Eric Flores aí, ó. Então, que a gente falou, mais um concorrente a menos para ele entrar como esse segundo volante do Remo. Valeu, Júnior, valeu, Arlen, muito obrigado. Valeu, até mais, valeu, galera. Você que nos acompanha, na semana que vem a gente está de volta. Lembrando, entra lá no RumaCast, no Spotify, assiste também os nossos outros programas no YouTube e no Instagram, que semana que vem a gente está de volta. Semana que vem não, né? Essa semana ainda devemos voltar com a entrevista com José Teixeira, técnico da Tuna Luso brasileira. Valeu, grande abraço, tamo junto.